Hoje é dia da gente tirar dúvidas que vocês fizeram pra mim no Instagram, nas caixinhas de perguntas no Instagram. Já tô com as perguntas aqui, foram ótimas perguntas. A minha voz hoje não está das melhores, mas eu acho super importante honrar o compromisso de tirar algumas dúvidas que vocês colocaram, né? Perguntas que vocês fizeram. Então vamos lá, vou começar aqui com a primeira, muito boa, né? Perguntaram como descobrir os valores dos pacientes. É sempre importante para a gente identificar, né, acessar esses valores, porque às vezes nem o próprio consultante ele tem compreensão muito bem do que é importante ou não para ele. E aí por isso que é bom você explorar um pouco situações e colocar para o seu consultante pensar dentro dessas situações quais que ele se sente mais confortável, qual que ele considera que é mais importante, mais significativa para ele. Então, se você não colocar situações, pegar referências de coisas que ele já vivenciou, para que ele reflita também sobre seus pensamentos, seus sentimentos frente àquelas situações, ele vai ter mais dificuldade de acessar esses valores. Outra pergunta muito boa aqui que surgiu sobre esse processo, inclusive, né, de autoconhecimento, de reconhecimento de si do consultante, é como ajudar pacientes com questões de insegurança e baixa autoestima. E para isso, nós logoterapeutas precisamos utilizar recursos que contribuam para o consultante acessar a sua autocompreensão, né, a capacidade de observar, de reconhecer a si mesmo. Então, assim, a baixa autoestima, ela tem uma relação muito forte com aquilo também que eu penso sobre mim. Não só o que eu acho que as outras pessoas pensam sobre mim, mas a relação que eu tenho comigo mesmo. Então, aí, exercícios de autocompreensão podem contribuir para auxiliar essa pessoa a ter uma percepção um pouco melhor da sua própria autoestima, inclusive da sua própria insegurança. Outra pergunta que é muito boa que me fizeram foi: já aconteceu de se sentir sobrecarregada pelas demandas de estudo? O que você faz? Com certeza. Eu adoro estudar, eu adoro trabalhar, mas às vezes realmente pesa um pouco. Então, é sempre bom a gente conseguir identificar e recalcular a rota. Então, normalmente é o que eu faço. Quando eu percebo que eu tô pisando muito no acelerador, né, eu paro um pouco, recalculo a rota, observo o que tá me demandando mais tempo e vou tentando tirar um pouco essa sobrecarga. Alguns compromissos eu não consigo me desfazer, então eu refaço quando eu preciso entregar aquilo, né, revejo, né, se são coisas realmente que são urgentes e vou estabelecendo prioridade. Né? Às vezes a gente tá super empolgado com um projeto, mas a gente precisa dar conta de uma outra coisa. E às vezes aquilo que a gente colocou como um deadline, assim, nossa, essencial, ele pode esperar um pouquinho mais de tempo, ele pode ficar ali um tempinho. Então eu gosto de fazer esse processo de observação, né? Outra coisa também que é super importante que eu faço para evitar me sentir sobrecarregada é ter períodos de pausa, né? Ter um dia que eu não trabalho para poder olhar um pouquinho como é que tá a minha agenda, para poder descansar. Então, isso me custou muito, porque antigamente, há, sei lá, uns 3 anos, eu trabalhava todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, foi no processo terapêutico que eu fui reconhecer a importância de ter momentos de pausa e não me sentir culpada por não trabalhar em determinados dias. Entender que aquele dia não é para eu ser produtiva com outras coisas. Às vezes é simplesmente para pausar. Uma outra dúvida super legal e bastante polêmica ainda no campo psi foi: qual a sua opinião sobre terapeutas e de outras ênfases que fazem cursos de curto período e tratam as mesmas questões que um psicólogo se dedica há anos? Bom, essa é uma questão realmente bem complexa, porque, na verdade, a psicoterapia, ela não é uma prática exclusiva dos psicólogos. A gente tem vários projetos aí que estão tramitando, mas a nossa legislação hoje, ela ainda permite realmente que qualquer pessoa possa ser psicoterapeuta, né, tendo uma formação específica nesse sentido, numa ênfase, numa área, numa abordagem, enfim. E aí, realmente, essa é uma questão muito polêmica. Tem aqueles que vão defender que, sim, qualquer pessoa deveria ser psicoterapeuta, desde que tenha uma formação para isso, e outras pessoas que vão defender que essa deveria ser uma prática exclusiva dos psicólogos. A gente, hoje, ainda não tem uma legislação que especifique isso, mas fica aberto também para você colocar aí sua opinião. O que você acha? Você acha que a psicoterapia deveria ser uma prática exclusiva dos psicólogos? E se sim, por quê? Seguindo aqui com as dúvidas, pode falar um pouco sobre a teoria Big Five, Lee
sobre e achei reducionista. Na verdade, a teoria Big Five, ela é a teoria hoje mais aceita em termos de personalidade. Ela é a que tem a melhor robustez científica de fato e ela deve ser, sim, nossa referência. No curso sobre transtornos de personalidade e logoterapia, você consegue ver como utilizar a teoria do Big Five com a proposta logoterapêutica sem recair numa proposta reducionista. Porque é importante destacar que a teoria Big Five, ela é uma teoria da personalidade, mas a logoterapia também trabalha com o conceito de pessoa. Então, o logoterapeuta, ele precisa alinhar essas duas coisas, personalidade e pessoa. Então, se você também tem dúvidas de como utilizar a teoria Big Five com uma proposta logoterapêutica, acessa o link do curso Transtornos de Personalidade e Logoterapia, que lá tem aulas específicas sobre isso e esse curso, inclusive, está aberto. Vamos pegar agora uma dúvida aqui que fala sobre as angústias desse ser terapeuta, né? Como fazer para o plano de ação acontecer, né? O plano de intervenção que você elaborou. Entendo os conceitos, sei o que eu quero, mas o plano não rola. Isso é frustrante, falta entrega, os valores estão errados. Bom, sempre é importante levar em consideração essas possibilidades, mas algumas pessoas demandam realmente tempo, né? Não é simplesmente o fato de você ter um plano de ação, um plano de intervenção que vai fazer com que ele seja executado no tempo que você quer. A terapia não se trata sobre o nosso tempo, e cada consultante tem um tempo muito particular para se apropriar das suas decisões, para de fato levar para frente aquilo. Uma coisa que é super importante é a gente ser transparente com os nossos pacientes, com os nossos consultantes. Então, se o seu plano de ação, o plano de intervenção que você traçou não está funcionando, você pode colocar inclusive isso para o seu consultante e alinhar com ele quais são os principais objetivos de curto, médio e longo prazo. É super importante que o consultante ele faça parte desse processo também, que ele participe disso, e não uma coisa vertical em que você define e o outro simplesmente ele deve cumprir essas suas expectativas. O consultante é parte disso e ele também é responsável por isso. Vamos agora para uma dúvida conceitual muito boa aqui que foi feita, que é qual a diferença entre culpabilização e responsabilização? E antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender qual é a diferença entre culpa e responsabilidade. A responsabilidade, ela dá a característica da maneira com que eu respondo à minha liberdade. Então, eu tenho liberdade de fazer de inúmeras possibilidades, né, de uma tomada de decisão em inúmeras situações, e aquela decisão que eu tomo frente a uma determinada situação, ela vai configurar uma responsabilidade. Então, da mesma maneira que eu sou livre, eu também sou responsável para diante daquilo que eu escolhi. Mas quando eu decido por algo e aquilo não configurou sentido para mim, não foi significativo, não foi valorativo, muito provavelmente eu vou me sentir culpado. A culpa, ela é um sentimento que vem exatamente de uma decisão que não é constituída de sentido, né, que não é significativa e que não é valorativa. Então, quando a gente usa os termos culpabilização e responsabilização, a gente precisa levar em consideração a isso. Eu, enquanto um terceiro, eu consigo muito mais chamar a atenção de uma pessoa sobre a possibilidade daquela decisão configurar uma culpa ou não, mas é um sentimento muito interno, né? Um processo que a pessoa precisa parar, ela precisa refletir e identificar até que ponto aquela decisão ela configurou ou não sentido para ela. E fechando o nosso bloco de perguntas hoje, uma outra pergunta aqui que foi feita: Lorena, a logoterapia é considerada uma psicoterapia? Com toda certeza. Ela nasce, inclusive, nessa base. Ela nasce para ser uma psicoterapia. Frankl estruturou a logoterapia inicialmente como uma psicoterapia. Com o desenvolvimento da abordagem, a gente já consegue aplicá-la a outras áreas, para além da clínica psicológica, para além de uma psicoterapia, mas a base de fato, ou seja, de onde a logoterapia parte e para o que ela foi desenvolvida de fato, foi para uma psicoterapia. Então, sim. E aí, gostou das nossas perguntas de hoje? Continua mandando, então, sempre que eu abrir caixinhas de perguntas, que aí eu sempre venho aqui e vou fazer um vídeo respondendo algumas dessas perguntas. E se você ainda não me segue, entra lá no meu perfil no Instagram e me siga.